Graça e paz para o teu coração. Recebe aí? Amém. Que o Senhor venha sobre nós, sobre mim, mais uma vez, e ajude-me na minha voz, no nome de Jesus. Bom, queridos, nós estamos vivenciando dias muito difíceis, dias de lutas intensas, dias de tribulações no âmbito pessoal. Muitas pessoas têm travado muitas lutas a nível pessoal, e temos travado muitas lutas também no nível coletivo. É como se, percebo, que é como se tivesse assim se instalado no meio do povo um quadro generalizado assim, de frieza, de injustiça nas relações pessoais, e normalmente esse cenário ele gera um sentimento de solidão, porque normalmente as pessoas se fecham com medo de serem feridas. Então, quando se instala a indiferença, a frieza, quando a gente identifica a injustiça nas relações pessoais, esses sintomas eles são inevitáveis. Sintoma de solidão. Solidão baseada em quê? Eu vou me isolar porque se eu me aproximar eu posso me ferir mais, então eu vou me isolar. Não é uma conduta correta, não é essa a vontade de Deus. E quando esse quadro também se instala, nós percebemos também um desânimo, e normalmente o desânimo ele é alimentado pela ausência do reconhecimento, pela ausência da gratidão. Então as pessoas, elas reprimem o fazer o bem, elas ficam reticentes em fazer o bem, quando ela identifica a ingratidão, a ausência do reconhecimento. Então, quando a ausência, a ingratidão e a falta do reconhecimento está presente, normalmente isso tem um efeito de reprimir o ânimo, a disposição das pessoas servirem. Nós percebemos nitidamente as relações pessoais mais fragilizadas, as relações pessoais mais distantes. E para complementar essa semana, não posso deixar de fazer menção a esse fato, que a gente precisa orar mais por isso, especialmente pela nossa nação. E para completar, nós assistimos essa semana a nossa Suprema Corte suspender a prisão após condenação em segunda instância, e eu fiquei alarmado com o número de pessoas que, por causa dessa decisão, de pessoas, de presos, que com essa decisão vão ganhar as ruas. A média aí será aí quase 5.000 presos beneficiados por essa decisão, o que aumenta, e falando de efeito corporativo, o que aumenta o sentimento de impunidade na nação. Não tem um outro sentimento que não seja, e que possa ser gerado, que não seja esse sentimento de impunidade. Ontem eu estive durante todo o dia com a igreja de Niterói, no retiro, ministrando naquele retiro com o coração inflamado de fé, de esperança. Foi um tempo assim, um dia muito gostoso, muito vibrante, de comunhão, de palavra assim, lábio formigando, as mãos pegando fogo, um tempo assim muito tremendo, muito marcante. Mas assim, ao retornar, eu fui acometido por uma tristeza, por uma situação que aconteceu só no mesmo dia, Durante o dia todo você está vibrante, e ao final do dia, eu fui acometido por uma tristeza devido a uma situação que aconteceu, mas eu corri a minha fonte de resposta. Normalmente eu não sou daquele que se curva facilmente diante das adversidades. Eu sei quem tenho crido. E eu, mediante essa situação, quer dizer, uma situação, uma situação diferente, no mesmo dia, eu recorri à minha fonte de resposta, que é a palavra do Senhor, e Ele veio ao meu socorro.
Eu lembro do Salmo 60:11, que diz que o Senhor presta-nos auxílio na angústia. E esse texto diz que vão é o socorro do homem. E é fato mesmo. Quem já experimentou o socorro de Deus na angústia aí? Pode buscar Deus, que Ele socorre. Então assim, um dia vibrante, proclamando esperança, fé. Quem estava no retiro em Niterói aqui? E à noite, você convive com um momento de tristeza, de angústia. E que bom que nós sabemos o caminho, né? O caminho da resposta, o caminho do alento, é o Senhor e a sua palavra. O Espírito Santo falou no meu coração especificamente sobre uma frase que Jesus usou para definir aquele momento crucial que ele se encontrava lá no Getsemane. Eu fiquei durante a noite acordando. Você acorda, bate na porta e diz: Senhor, fala ao meu coração. Você inicia um dia reflexivo, pedindo: Senhor, fala ao meu coração. E o Espírito Santo falou de fato ao meu coração, tenho certeza disso. Hoje, inclusive, eu não estaria nem ministrando aqui hoje. Eu não estava na escala hoje. Eu entendi que eu tinha que me enfiar nessa escala para poder liberar essa carga, porque semana que vem eu tenho outra agenda de viagem. Semana passada estivemos em Brasília, tempo muito bom. Semana que vem estamos indo para a Bahia, depois retorno aqui, volto novamente para Brasília, para o encontro CMT, e eu me enfiei aí na escala, para compartilhar essa carga, que eu sei que é uma palavra de Deus, eu sei que é algo que Deus trouxe para o nosso socorro, para a nossa edificação nessa noite. Então o Espírito Santo falou numa frase que Jesus usou para definir aqueles seus momentos finais ali no Getsemane. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 22, você vai deixar a tua Bíblia aberta, a tua Bíblia ligada nesse capítulo, porque nós vamos recorrer a alguns versículos aqui nesse texto, nesse capítulo, à medida que a gente for compartilhando. Lucas capítulo 22, verso 53. É só a parte B, tá bom? É só a parte B, do 53. Então, a parte B ali é a partir do porém ali. Porém, é a vossa hora e o poder das trevas. É só isso por enquanto. Você vai ficar com a Bíblia ligada, a Bíblia aberta. Nós vamos recorrer a alguns outros versículos desse capítulo e um outro aí, mas basicamente nós vamos explorar alguns versículos de Lucas 22. Mas a expressão que Jesus utilizou para definir aqueles últimos momentos, aqueles momentos cruciais da sua vida lá no Getsemane, foi aquela ali. Ele disse para os guardas que estavam a prendê-lo: eles, diariamente estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Aí a parte B: essa porém é a hora e o poder das trevas. Vou repetir: essa porém é a hora e o poder das trevas. Então, o que basicamente caracterizou aquele momento na vida de Jesus, que ele classificou como um momento da hora e do poder das trevas. O que se caracterizou, quais foram as evidências desse momento na vida dele, que ele deu essa classificação? Então, quando a gente lê, vai vendo aqui alguns versículos do capítulo 22, a gente vai identificando as características, os sinais desse chamado poder das trevas. O verso 3 de Lucas 22, nós percebemos claramente aqui um clima de conspiração e de traição. O clima que define, que caracteriza o poder das trevas. Um clima de conspiração, um clima de traição. O texto diz que Satanás entrou em Judas,
que era um dos discípulos de Jesus, e ele fez um pacto de traição com os capitães, com os sacerdotes, e esse pacto era entregar Jesus por uma soma de dinheiro. Então Satanás entra no coração de Judas, corrompe o seu coração, e Judas faz um pacto de traição com os religiosos, de entregar Jesus por um determinado valor, por uma soma de dinheiro. Então como que a gente define isso aqui? Isso aqui é a configuração de um clima de conspiração e de um clima de traição. A hora e o poder das trevas. No verso 24, nós vemos aqui também que havia um clima de ambição, por posição e por reconhecimento. Olha o verso 24, diz assim: suscitaram também entre si, entre os discípulos, uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirija seja como o que serve. Então, conspiração, traição, e entre os discípulos surge aí uma ambição por posição, surge uma ambição por reconhecimento, e nós vemos aqui no 24 que a gente suscitou uma discussão entre eles, e essa discussão era para saber qual dentre eles era o maior. Jesus dá essa resposta. Isso não é um clima legal, isso não é um sentimento bom. A raiz de muitos litígios, a raiz de muitas guerras está baseado exatamente nisso, num termo que nós conhecemos como sede de poder, necessidade de ser visto, de ser reconhecido. A raiz de muitos e muitos conflitos parte exatamente desse coração. O verso 24, no verso 31, nós percebemos um assédio espiritual do diabo nos corações, e esse assédio é para fragilizar a fé. Olha o verso 31, o Senhor adverte a Pedro, meu subtítulo diz: Pedro é avisado, e o Senhor diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Ele diz: olha, Satanás está te peneirando como trigo, e o objetivo de Satanás é minar a fé. Então, a hora e o poder das trevas. O inimigo assediando os corações. O inimigo fomentando, trabalhando os corações. O objetivo é fragilizar a fé. Então, todo comportamento inconveniente que nós identificamos, comportamento inconveniente, decisões carnais, pecados que são cometidos, começa primeiramente com uma semeadura de Satanás nos corações. E muitas das vezes você toma decisão, tem algumas atitudes, e essas atitudes muitas das vezes elas têm origem na carne ou numa semeadura do diabo. Por isso que a Bíblia, em vários textos, nos adverte para não subestimarmos os ardis do diabo. Verso 33 e 34, nós vemos que havia naquele momento, que Jesus chama do momento do poder das trevas, havia ali também um coração desertor, um coração desistente. Pedro, verso 33 e 34, Jesus diz: ele porém respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, aquela afirmação de Pedro, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Então Pedro estava fazendo para o Senhor uma afirmação, que ele permaneceria fiel à sua missão,
que ele permaneceria fiel ao lado dele, mas o coração de Pedro já estava um coração desertor, coração desviado. E Jesus identificou e disse: Pedro, não faz essa afirmação, porque eu vejo além das tuas palavras, e o teu coração é um coração que já está desertado, dividido, já desistiu. Ele disse: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro era um dos principais discípulos, porém, entretanto, o teu coração já era um coração inclinado à deserção, inclinado à desistência. E verso 45, 46, nós vemos também a falta de companheirismo. No momento mais angustiante da vida de Jesus, os discípulos se tornaram indiferentes, não se solidarizaram com Jesus em sua dor. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e vai orar, para que não entreis em tentação. Você vai lendo aí no momento, os versículos anteriores, Jesus estava angustiado, havia uma angústia no coração de Jesus, em função daquele momento, momento pré-crucificação. Jesus estava angustiado, a oração era diferente. Há quem diz que há momento que a gente faz oração e há momento que a gente faz choração, não tem palavra, a gente só chora. Você busca a palavra, mas você está tão tocado, tão emotivo que você só chora. E Jesus estava profundamente angustiado, porque esse é o termo que define Jesus no momento que ele está fazendo aquela oração, profundamente angustiado. E o que se espera de alguém que tem um grupo, uma equipe de discípulos, de cooperadores, encontra-se naquele momento de angústia, o que se espera é que os discípulos estejam juntos, que os discípulos apoiem, que você fala: rapaz, estou contigo. Mas nós vemos no texto que os discípulos, enquanto Jesus estava angustiado, eles estavam dormindo. Eles foram dormir. Então, um momento difícil, um momento definido por Jesus, como esse momento do poder das trevas. Jesus dá essa definição, dá essa classificação naquele momento, por causa dessas questões que nós estamos pontuando aqui. Quando Paulo estava em sua segunda prisão em Roma, estava refletindo um pouco sobre a vida de Paulo. Eu diria que dá para a gente voltar e falar sobre o segundo bloco, a segunda ministração sobre o poder das trevas. Mas Paulo, quando estava em sua segunda prisão em Roma, Paulo foi acusado injustamente de ter incendiado Roma, e foi acusado pelo imperador Nero, como alguém que teve uma participação, uma culpa, naquele incêndio que destruiu Roma. Essa foi a causa da sua segunda prisão. Ele recebeu uma dura e uma injusta sentença do tribunal romano. Foi dura a sentença do tribunal romano, que a sentença que Paulo recebeu foi a sentença de morte. Mas Paulo não recebeu só a sentença do tribunal romano, Paulo também recebeu uma sentença da igreja. Paulo recebeu uma sentença de irmãos e da igreja que ele gerou, que ele dedicou uma longa parte da tua vida. Que sentença foi essa que Paulo recebeu? 2 Timóteo capítulo 1, verso 8, ele descreve uma certa decepção com seu filho na fé, Timóteo. Por que ele externa essa decepção? Olha ali o texto, ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Ele está dizendo para Timóteo, e ele diz: nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos meus sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, Paulo ele externa uma frustração, porque ele estava condenado, preso injustamente, e aquela situação gerou no coração de Timóteo, teu filho na fé, um sentimento de vergonha. 2 Timóteo capítulo 1, verso 15, ele diz assim: estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram
Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Mas eu quero só aquela primeira afirmação. Estás ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Todos da Ásia me abandonaram. E quem eram essas pessoas? Que todos da Ásia eram eles eram membro de uma igreja que Paulo mesmo gerou. Paulo gerou uma igreja, Paulo se dedicou àquela igreja. Esses que ele diz, todos me abandonaram, eram pessoas que conheciam sua vida, seu amor, sua dedicação, mas que possivelmente pela pressão das circunstâncias, eles abandonaram a Paulo. 2 Timóteo 4, 16, 17, Paulo fala sobre a sua audiência. Na minha primeira defesa, olha lá, ninguém de novo foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram, e que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. Olha a expressão lá, ninguém foi ao meu favor. Ele foi à audiência, e esperava olhar para o plenário, e ver alguma expressão da igreja, talvez alguém que pudesse dizer, esse cara é um justo, esse cara é um homem de Deus, eu provei do teu amor, eu provei do teu zelo. Mas ele olha para a plateia, e o texto diz que ele não vê ninguém que se manifestasse, ninguém que desse um testemunho relacionado à sua inocência. E nessa audiência, essa aí, no versículo 6, Paulo recebe a sentença de morte, que eles estão sendo oferecido como libação. Eu já estou sentenciado à morte. São características de momentos que nós passamos. Um momento que Jesus definiu como o poder das trevas. Tem momento que a gente olha e não vê nada. A gente sente a pressão. Você tem fatos diante de você que você não espera que eles aconteçam. Você não espera que aqueles fatos, aquela conduta parta daquela pessoa. Mas nós precisamos achar em Deus o caminho para que a gente possa subsistir, prevalecer nesse momento chamado momento, a hora do poder das trevas. E nós podemos encontrar isso aqui, no capítulo de Lucas que nós lemos. Primeiro, Lucas, volta lá para Lucas agora, volta para Lucas. Verso 21, Lucas 22, 21. O que nós podemos fazer para concluir essa reflexão? O que nós podemos fazer, ou quais são as lições que nós podemos tirar para a nossa vida, nesse momento chamado hora e poder das trevas? Verso 21. Nós, tomando um pão, vamos ler a partir do 19. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Verso 21. Todavia, a mão do traidor está comigo. Quais são as lições que nós podemos tirar para a nossa vida nesses momentos de obscuridade, nesses momentos de pressão?
Nesses momentos, quando você espera ser amado, não é, ser acolhido, não é, ser compreendido, não é. Quais são as lições que nós podemos tirar para a nossa vida? Que nós não devemos deixar a mesa da comunhão, mesmo quando está presente um traidor. Não podemos deixar a mesa da comunhão, porque a mesa é do Senhor, e a mesa do Senhor faz toda a diferença em nossa vida. Os nossos olhos não têm que estar naqueles que nos traíram ou podem nos trair. Os nossos olhos têm que estar no Senhor, e nós temos que permanecer para o lugar que Ele tem nos chamado, a mesa da comunhão. E essa é a nossa primeira lição. Tempo no poder das trevas, não deixe a mesa da comunhão. Nós não estamos na condição de julgar ninguém, porque nós não somos juiz. Aqueles que se portam de forma inconveniente, aqueles que têm um coração de traíra, tem quem julgue. O Senhor há de julgar aqueles que se portam dessa forma. Todo aquele que tem esse coração traíra, o Senhor vai julgar. O que cabe a nós, não deixa a mesa. Não deixa a mesa. Nós devemos ter um coração perdoador, um coração reconciliador, porque os traidores se autodestroem. Judas se retirou, pesado pelo pecado, cheio de sentimento de culpa, e se enforcou. Você não precisa sujar suas mãos, você não precisa fazer justiça com as suas próprias mãos, você não precisa fechar o teu coração, você não precisa rivalizar, porque traidor se autodestrói. Agora não devemos, em hipótese alguma, deixar a mesa do Senhor. Em 2 Timóteo 3,14, Paulo fala sobre um tal de Alexandre Latueiro, e Alexandre Latueiro lhe causou muitos males. 2 Timóteo 3,14, é isso aí? É? Mas não, onde está que está Alexandre Latueiro, hein? Não é isso não. Ele fala, você acha e põe ali para mim. Eu vou citar esse personagem. Paulo diz que Alexandre Latueiro lhe causou muitos males. Muitos males. Que poderia ser esses 4,14. Que poderia ser esses muitos males. Esses muitos males pode ser difamação, injúria, calúnia, não sei. Ele diz que esse homem, chamado Alexandre Latueiro, causou-lhe muitos males. Mas qual foi a conduta de Paulo? A conduta dele foi o seguinte: eu retiro as minhas mãos, porque o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Eu me recuo. Eu não quero que minha justiça se manifeste. Há quem julgue, há quem trate esse negócio. Essa causa, há quem julgue, há quem toque essa causa. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. A segunda lição que nós podemos tirar desse momento de obscuridade espiritual, desse momento de pressão espiritual, qual é a outra lição que nós podemos tirar? Que a intensidade das aflições e das lutas não podem nos tirar da missão que o Pai nos confiou. Em toda intensidade de lutas, toda obscuridade espiritual, todo tipo de emoções e sentimentos atrelados, nós não devemos deixar a missão que o Pai nos confiou. 42 de Lucas, o texto diz, Jesus, ele está orando,
E ele diz, chegando no lugar escolhido, verso 40, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos ele orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas que se faça a tua vontade. A Bíblia diz que Jesus glorificou o Pai, fazendo a obra que Ele lhe confiou, para que Ele fizesse. A questão mais tentadora é quando nós passamos pelas agruras, pelas pressões, pela rejeição, pela injustiça, pela incompreensão. Porque é muito tentador você querer largar a tua missão. Mas quem nos comissionou, quem nos chamou para fazer algo, é o próprio Senhor. E não tem nada que Ele nos confiou para fazer, que Ele vai um dia nos retribuir, segundo a nossa fidelidade. Guarda o que tens, para que ninguém tire de ti a tua coroa. Se é para morrer, morre servindo a Deus. Se é para sofrer, não sofra como um malfeitor. Sofra como aquele que se dedica à maior causa que um homem pode empreender, que é fazer a vontade de Deus. Então, a segunda lição que nós tiramos para a nossa vida, nesses momentos difíceis, é que nós não devemos deixar a missão que o Pai nos confiou. Olha o verso 43, o texto diz assim, então, lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. Então, lhe apareceu um anjo do céu, que lhe confortava. Quando nós permanecemos em fé, quando nós permanecemos firmes naquilo que o Senhor nos confiou, na missão do Pai, na vontade do Pai, sempre teremos um auxílio espiritual. Viu, quando você se levanta do nada, levanta da cinza assim, você fala, Senhor, não abre mão, está difícil, está ardendo o negócio, mas o não abre mão, me ajuda para que eu possa permanecer, me ajuda para que eu permaneça fiel a Ti. E você fica ali, e de repente você recebe um toque, um bálsamo. E por que isso acontece? Isso acontece quando nós permanecemos em fé, quando nós permanecemos firmes naquilo que o Senhor nos chamou, naquilo que o Senhor nos comissionou. Sempre nós vamos ter o auxílio do alto, o auxílio espiritual. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, e durante aquele período no deserto ele sofreu todo tipo de pressão, e ele resistiu àquelas pressões com a palavra, dizendo, está escrito, e a Bíblia diz que quando o inimigo o deixou, os anjos vieram e o serviram. Deus honra, Ele premia a tua fidelidade. Eu sei que a coisa não está fácil. Eu sei que a coisa não está fácil. Eu sei que a luta está grande. Eu sei que tem momento que você pode falar pessoalmente, cara, eu estou vivendo um momento do poder da treva mesmo. O negócio está feio para o meu lado, meu irmão. Eu sei que você pode de repente olhar para um coletivo, talvez tua família, não sei, tua empresa, e você pode falar, caramba, o negócio está feio. Sabe aquela coisa que a gente fala, parece que combinou para acontecer tudo simultaneamente. Você fala, meu Deus, tem misericórdia. Mas em nome de Jesus eu digo para você, não deixe a mesa, que a mesa é do Senhor. Se há esperança de você ser renovado, de você ser transformado, de você ser fortalecido, esse lugar é a mesa do Senhor. Samuel, mas tem traíra em todo lugar. Tem traíra no Rio, na igreja. Tem traíra, mas tem mesa. Por onde você vai colocar os seus olhos? Na traíra ou na mesa? Onde você vai direcionar? Para o Senhor ou para a traíra? Não se preocupe, traíra se autodestrói. Se preocupe não. Traíra que não se arrepende, se autodestrói. Traidor se autodestrói. Então, não deixe a mesa do Senhor. Não permita que esse tempo difícil
com todos esses elementos aqui que identificamos em Lucas 22, talvez até um pouco mais. Não permita que isso roube a tua missão, tua fidelidade ao chamado, aquela vocação que um dia o Pai colocou em suas mãos. 2 Timóteo, uma carta, uma epístola rica demais, como as outras, mas nós percebemos um Paulo no corredor da morte, um Paulo que já havia sido sentenciado. Olha, acabou, sentença de morte para você. Paulo estava literalmente no corredor da morte, e quando você lê essa carta, Paulo, ele se dedica à instrução, ele se dedica à leitura. Eu vi alguém fazendo um comentário sobre essa solicitação de Paulo: envia fulano, ciclano, envia também os meus livros e os meus pergaminhos. Um homem que estava nos seus últimos dias de vida, mas ele tinha um coração fiel, e ele se dedicava à leitura, à reflexão, mesmo naqueles últimos momentos ali. E muitos aí ainda tem muita vida, não recebeu essa sentença, passa, das vezes, um dia todo, e uma semana toda, sem tocar nas Escrituras. O homem estava condenado, preso. A prisão que Paulo estava aqui era uma prisão difícil, uma masmorra. Os historiadores contam que naquele tempo o básico que acometia as pessoas nessas prisões era lepra, tuberculose. E Paulo estava ali naquela condição subhumana. E ele falava: traz o livro que eu quero meditar, traz os pergaminhos que eu quero meditar. Por pior que sejam as lutas que você esteja passando, por piores que sejam as pelejas, as pressões, o poder das trevas, ele não vai prevalecer sobre a tua vida, porque a luz prevalece sobre as trevas. A história que nós passamos, a agrura que nós passamos, elas têm dias contados, porque a Bíblia diz que o choro dura a noite, a alegria vem pela manhã. A palavra diz que o nosso Redentor vive e que Ele se levantará em nosso favor. Eu não vou perguntar para você sinalizar que está passando por luta, porque tem uma galera aqui na batalha, inclusive eu. Mas eu quero reforçar essa recomendação para a tua vida, que você considere essas lições, para que você não sucumba diante das pressões, diante dessa obscuridade espiritual, que você não sucumba. Não deixa a mesa. Diz a pessoa que está ao teu lado: e não deixa a mesa. Não deixa a mesa. Escuta, a mesa é do Senhor. A mesa é lugar de renovação, de aliança. A mesa é o lugar que você pode falar: opa, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de uma nova aliança no sangue de Jesus. A mesa é o lugar do recomeço. A mesa é o lugar onde somos fortalecidos. A mesa é o lugar que nós temos um sentimento de inclusão, de aceitação. Não vivemos mais sem referencial, perdidos. Nós somos família de Deus. Fomos inclusos na família de Deus, fomos adotados nessa família. Mesa, a mesa do Senhor. Ah, mas tem 2, traíra, 3, 4, 5. Traidor se autodestrói. A mesa do Senhor. Não deixa a mesa. Por piores que sejam as pressões, não abandone a tua vocação. Não abandone o teu chamado.